Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, dentro do possível, claro. Na aula de hoje, nós temos um tema novo chamado termoquímica. Mas antes disso, eu quero saber como vocês estão no conteúdo passado, diluição e mistura de soluções. Então, eu deixei 2 exercícios. Espero que vocês tenham resolvido. Vou fazer a correção, acompanhem, tirem as dúvidas para a gente poder continuar a matéria daqui a pouquinho. E aí, conseguiram fazer o exemplo 1 sozinhos? Então, vamos lá. Estamos falando de um exemplo sobre mistura de soluções. Então, aqui eu já fiz uma representação do que o enunciado nos diz. A nossa solução 1 tem 200 ml e a concentração é 5 gramas por litro. A nossa segunda solução tem 300 ml e concentração 4 gramas por litro. A pergunta é qual a concentração da mistura? Quando eu juntar no mesmo recipiente essa solução 1 e essa solução 2, eu vou ter qual concentração? E também já adiantei colocando a fórmula aqui, a mesma da última aula. Eu preciso achar esse valor, mas eu ainda não tenho aqui o volume da minha mistura. Então, antes de jogar na fórmula, eu vou achar o volume final. Se eu estou juntando 200 ml de uma solução com 300 da outra, qual que é o meu volume final? 500 ml. Esse tá fácil, né? Sem calculadora. Agora eu vou substituir todo mundo na minha fórmula para achar a concentração final. Por aqui do lado, ó. Concentração 1 vale 5. O volume 1 vale 200. Concentração 2, 4. O volume 2, 300. Eu não sei a minha concentração final e o volume final é 500. Resolvendo as multiplicações aqui, 5 vezes 200, 1.000, 4 vezes 300, 1.200. Como que eu termino isso? Isola a concentração final. Juntando isso aqui, 1.200 com 1.000, então, a concentração final é igual a 2.200 dividido por 500. Posso cortar aqui. Concentração final é igual. Vou dividir 22 por 5. Fiz a minha divisão, acabou aqui o exercício. Então, já que a gente tá com tempo, né, vamos resolver aqui essa divisãozinha. 22 por 5 dá 4. Sobra 2. O 2 é menor que o 5, então aqui dá 4 de novo e acabou a nossa conta. 4,4. Qual vai ser a unidade? A mesma do C1 e do C2. Fim. Exemplo 1 resolvido. E o desafio, hein? Já pensou vocês, dentistas formados, estão lá com uma solução muito concentrada e querem dar uma diluída? A pergunta é justamente sobre isso. Tô com a minha solução 40 gramas por litro e quero diminuir pela metade essa concentração. Se eu quero diminuir a concentração, isso se chama diluição. Então, também já fiz aqui o esqueminha. A concentração inicial é 40 e eu começo com 250 ml. Eu quero diminuir para 20. Qual vai ser o volume final? Ainda não sei. Então, vou jogar na fórmula da diluição para descobrir primeiro o meu volume final. A concentração inicial é 40. O volume inicial, 250. Igual a concentração final, 20. E eu não sei o volume final. Resolvendo aqui a nossa multiplicação, 4 vezes 25 é 100. Aí, junto os 2 zeros aqui que sobraram, 10.000. Igual a 20 vezes V2. Isola o V2.
Pode cortar zero aqui. V2 é igual 10 por 2, 5, 0, 0. O meu volume final é 500, mas o enunciado não pediu qual o volume final, não. Perguntou qual procedimento para você fazer essa diluição. Então, agora vem a parte que vocês vão ter que escrever. Eu começo com essa solução. Qual é o procedimento? Adicionar água para diluir. Mas que tanto de água? Se eu comecei com 250 ml e terminei com 500, quanto de água eu estou acrescentando? Qual é a diferença dos volumes? 250. Então, qual seria a minha resposta para o desafio? Pode ser com as palavras de vocês, não tem problema. Eu pegaria a minha solução inicial com essas informações, do jeito que ela está aqui, acrescentaria 250 ml de água e teria uma solução diluída. Essa é a resposta. Bom, então vamos finalmente ao nosso conteúdo novo. O nome desse conteúdo é termoquímica. Então, como o próprio nome já diz, vamos estudar a parte da química relacionada ao calor que uma reação química libera ou absorve, que os processos liberam ou absorvem. Dentro desse conteúdo, existem só 2 tipos de processos e eles são bem fáceis. Os processos endotérmicos são aqueles que absorvem energia na forma de calor. De uma forma mais prática, se nós pudéssemos tocar em todos os processos, daria uma sensação de resfriamento onde a gente encostou. E os processos exotérmicos são o oposto, são aqueles que liberam energia na forma de calor. Então, se eu pudesse encostar nesse processo exotérmico toda vez, eu poderia constatar que ele está esquentando. Claro que nem toda reação química nós podemos chegar a encostar para ver se está esfriando ou esquentando, mas se nós pudermos ter esse contato, é possível constatar, na maioria dos casos, essa sensação de frio e quente que esses processos produzem. Eu escolhi uma imagem que representa ao mesmo tempo os processos endo e exotérmicos, e vocês vão entender direitinho o porquê. Em primeiro lugar, o gás de cozinha está queimando, uma reação de combustão. Qual é o papel dessa combustão? É fornecer energia para o alimento que vai ser cozido. Então, o gás queimando é um processo exotérmico, ele está liberando energia para o meio. Toda vez que um exercício disser queima ou combustão, vocês têm que ter em mente que queima e combustão são processos que liberam energia, são processos exotérmicos. O contrário disso é o alimento que está sendo cozido. Ele vai absorver a energia que a queima do gás está liberando. Então, o alimento absorvendo energia faz um processo endotérmico. Os alimentos, para serem cozidos, precisam absorver energia de algum lugar. Pode ser do gás de cozinha que está queimando, pode ser de uma lenha que esteja queimando. Tem aqueles fogões de indução, onde a energia é quem esquenta o fogão. Independente, para um alimento ser cozido, alguém tem que fornecer energia para ele. Ou seja, o alimento ele vai absorver energia de alguma fonte. Então, o gás queimando fornece, libera, processo exotérmico. E o alimento absorvendo isso é um processo endotérmico. Agora, a gente vai juntar um conteúdo novo de termoquímica com algo que vocês já devem saber tanto do ensino fundamental quanto do primeiro ano do ensino médio, que são essas mudanças de estado físico. Então, antes de falar da termoquímica envolvida nela, vamos relembrar como se chama cada uma dessas mudanças? Sólido para líquido, fusão. Exemplo,
Vamos supor que semana que vem, né, Dia dos Namorados, tal, eu queira fazer um bombom em formato de coração para a pessoa que eu gosto. Eu preciso, claro, comprar o chocolate primeiramente e depois eu vou derreter esse chocolate para poder modelar ele. Essa parte de derretimento é uma fusão. O chocolate deixa de ser sólido e vira líquido. E o que é o oposto da fusão? Um líquido virando sólido. Solidificação. Então, derreti o meu chocolate, vou colocar ele numa forminha e vou resfriar esse chocolate. Ele vai endurecer. Esse processo de endurecimento dele, de líquido para sólido, solidificação, certo? Terceira mudança, líquido para gasoso. Essa mudança se chama vaporização, porém, ela pode acontecer com velocidades diferentes. Ela pode ser do tipo evaporação, quando ela é lenta. Então, coloquei uma roupa para secar no varal. O que vai acontecer com a água dessa roupa? Ela vai evaporar. Pode ser uma ebulição, que já é um processo mais rápido. Quando eu fervo alguma coisa, eu atinjo o ponto de ebulição. É líquido virando gás também, mas já é mais rápido que a evaporação. E pode ser ainda um processo instantâneo, por exemplo, a calefação. Tô com uma panela super quente, acabei de fazer a minha pipoca, coloquei a panela debaixo da torneira, liguei, aquela gotinha de água que caiu vai ficar sambando ali na panela, sabe? Aquele tss. Pois é, calefação. Todos esses nomes que eu citei, vaporização, calefação, ebulição e evaporação, os 4 correspondem à mudança de líquido para gasoso. E o processo oposto a isso, liquefação ou condensação, é o gasoso para o líquido. Esse processo é muito usado, por exemplo, nas usinas que produzem o etanol. O etanol, ele precisa ser aquecido para se separar da mistura onde ele foi fermentado, e esse aquecimento faz ele virar gás. Mas nós compramos o etanol na forma líquida, porque ele passou por um processo de condensação, na própria usina, claro. Então, a mudança de gás para líquido, condensação ou liquefação. E nós temos ainda uma mudança de sólido para gasoso, que também pode voltar do gasoso para o sólido. Elas têm o mesmo nome, sublimação. Exemplo mais comum no dia a dia é a naftalina. Nós compramos ela na forma sólida, aquelas bolinhas brancas que tem um cheiro super gostoso, só que não, né? As pessoas colocam normalmente nas gavetas, no guarda-roupa. E o que acontece? A naftalina é sólida, porém, com o passar do tempo, ela vai sumindo. Por que ela some? Porque ela vira gás. Então, nós sentimos o cheiro, mas não vai ter a naftalina derretida dentro da gaveta. Ou ela é aquela bolinha branca, ou ela é o gás que dá o cheiro de naftalina. E se nós pegarmos esse gás e resfriarmos ele, nós teremos novamente a naftalina na forma sólida. Claro que ninguém faz isso no dia a dia, mas se nós tivermos realmente uma necessidade, é possível voltar esse gás à forma sólida dele. Agora que nós já recapitulamos todas essas mudanças, o que é o mais importante? Que vocês saibam que das 6 mudanças, metade é endotérmica e metade é exotérmica. Então, vamos relacionar agora esses nomes que eu comentei com a classificação na termoquímica. Fusão, vaporização e sublimação do sólido para o gás são processos que absorvem energia, são processos endotérmicos. Então, vou repetir: sólido para o líquido, líquido para o gasoso e sólido para o gasoso, endotérmicos. Condensação, solidificação e a sublimação do gasoso para o sólido liberam energia para acontecer, exotérmicos. Esses nomes, com essa classificação, tem que ficar muito claros para vocês, porque os exercícios vão cobrar sobre isso, sobre a evaporação do etanol. É endotérmico ou é exotérmico? Toda evaporação absorve energia, é sempre endo. Então, não importa se é água, não importa se é etanol, não importa qual seja o líquido, evaporou, endotérmico. Ou então,
a sublimação do enxofre, do sólido para o gasoso. Não importa quem sublimou, se for sublimação do sólido para o gasoso, é endotérmico e assim por diante. Por isso que eu separei para vocês alguns exercícios, só para mostrar como que isso vai ser cobrado daqui para frente. Vamos lá então praticar esses conceitos que eu comentei com vocês. Antes de mais nada, por enquanto, tudo que vocês têm que saber é: um processo é endotérmico ou é exotérmico? Ele está liberando energia ou está absorvendo? Então, o exercício 1 é justamente só para a gente discutir um pouquinho esses conceitos. Quando diz queima do pavio de uma vela, leu a palavra queima, não importa qual seja o combustível. Pode ser queima do etanol, queima da gasolina, queima do pavio, qualquer queima é um processo exotérmico. Toda queima libera energia na forma de calor. Então, a letra A, exo. A letra B é dissolução da soda cáustica em água. Vocês já viram pessoas fazerem sabão? O primeiro passo para fazer o sabão é dissolver a soda em água. E geralmente quem faz, né, as nossas avós, as tias, as mães, elas dizem assim, não fica perto, sai de perto porque isso aqui esquenta. Esse termo, esquenta, já dá a ideia de que está liberando energia. Então, a dissolução da soda em água também é exotérmico, está liberando calor, por isso que esquenta o recipiente onde a gente faz a mistura. Tanto que tem recipiente de plástico que não aguenta. Se você dissolver soda em água em um recipiente muito fraquinho, ele vai derreter, porque esquenta bastante. E o etanol, quando evapora da pele? Vocês já tiveram essa sensação? Deixou respingar um pouquinho de álcool na mão, ou acetona também, as meninas que gostam de fazer a unha em casa, por exemplo. Quando a gente derruba álcool na mão, acetona, e eles evaporam muito rápido, o que acontece? Gela. Agora eu tenho um processo oposto, não está esquentando, está resfriando. Porque esse etanol, para evaporar, ele vai absorver energia da minha pele. Então, se absorve endotérmico. Toda evaporação é endotérmica. Eu comentei isso com vocês agorinha. Não importa quem esteja evaporando. Se evaporou, é endotérmico. E se eu misturar água com álcool? Vamos aproveitar que estamos em casa e quem quiser pode testar. Se eu colocar em um recipiente água e álcool juntos, eles vão esquentar. Não sei se vocês já fizeram isso, mas então quem não fez e tiver a oportunidade pode testar. Dá uma esquentadinha na mistura, mesmo sem aquecimento. Com essa esquentadinha, eu consigo comprovar que a mistura está liberando energia para o recipiente. E se está liberando, exotérmico. E a letra D é super fácil, né? Uma batata sendo cozida. Lembra que eu comentei do cozimento com vocês? Todo cozimento, para acontecer, absorve energia de alguma fonte de aquecimento. Então, não importa se é uma batata, não importa se é uma carne, o que for que eu estiver cozinhando é um processo endotérmico, vai estar sempre absorvendo energia. A número 2 já pede que nós assinalemos a opção que tem só processos exotérmicos. Então, em cada uma das letras tem 2 processos acontecendo e eu tenho que descobrir onde os 2 são exotérmicos. A letra A diz combustão e fusão. A combustão, ok, toda queima, toda combustão sempre é exotérmica. Porém, a fusão não. Fusão é endo. Então, a letra A não pode ser. A letra B continua com a combustão, então continua ok, porém nós temos ainda a sublimação de sólido para gás. Sólido para gás é endotérmico. Qual que é o exo? O oposto, gás para sólido. E é justamente o que tem na letra C. Nós temos ali combustão, que é exotérmico, e a sublimação de gás para sólido, que também é um processo exotérmico. Então, como os 2 processos da letra C são exotérmicos, a letra C é a resposta. Só para terminar, a fusão é endo
e a ebulição é endo. Então, a D são 2 processos endotérmicos. E na E, evaporação é endotérmico e solidificação é exo. Então, a única opção que tem 2 processos exotérmicos é a letra C. Bom, esse é o nosso conteúdo novo, termoquímica, reações que absorvem, reações que liberam energia. Como vocês podem ver, não temos números ainda, é apenas a definição, os conceitos relacionados à termoquímica. Conseguiram entender? Entenderam os exemplos? É muito importante que vocês façam a distinção do que é um processo que absorve para um processo que libera energia. Então, anotem as dúvidas, façam os exercícios da semana que vem. Qualquer coisa me procurem, porque o nosso conteúdo está só começando. Tchau, tchau!